Pensa no Google, um buscador, só que adiciona uma IA generativa. Esse é o Perplexity. Ele é uma ferramenta de busca que usa a IA generativa para gerar respostas, só que sempre trazendo as referências, links com as fontes de onde ele encontrou. E não só isso, ele também traz sugestões de perguntas para você poder continuar na conversa, aprofundar mais sobre o tema. Ele é uma ferramenta que usa não só um tipo de modelo, como o GPT-4, mas também outros tipos, como Claude e alguns outros, tanto para a geração de texto quanto para a geração de imagem, que ele também tem. Vou trazer aqui alguns exemplos de como usar, quais são as funcionalidades que ele tem, que são bastante, e não só como busca, mas alguns outros casos. O principal, claro, é a busca. Você consegue também definir o foco, onde ele vai procurar, se é em toda a web, se é mais artigos acadêmicos, se é mais do lado matemático, se é mais social. Então aqui um caso de uso para estudante, para pesquisador, talvez faça muito mais sentido você vir para o lado acadêmico e fazer aqui a sua pergunta para ele fazer a busca. Então aqui eu vou trazer um exemplo nesse sentido. Uma pergunta que eu fiz foi: como a educação está sendo transformada por novas tecnologias? Aqui já é o resultado, como você pode ver, ele traz as fontes, possibilidade de ver todas, traz a resposta. Então assim como o ChatGPT, o Google Gemini, como você pode ver, ele traz aqui alguns números. Isso aqui ele está referenciando a fonte. Então aqui eu consigo ver qual é o site e até o título da matéria. Ou do artigo, né? Como é que ele está fazendo uma busca acadêmica. E aqui no final ele me dá perguntas relacionadas para eu poder aprofundar. Ou então posso vir aqui e digitar uma pergunta que eu quiser. Um detalhe, o Perplexity ele tem a versão gratuita e a versão Pro, claro. Eu vou deixar aqui o meu código para vocês usarem, que assim vocês ganham 50% de desconto para assinar um mês. E você conseguir também testar todas as funcionalidades. Uma delas é o Pro. Isso aqui dá mais poder para o modelo buscar mais fontes e não ficar limitada a poucas fontes que ele vai buscar. Te ajuda a você ter um resultado mais completo. O legal também dessa ferramenta é que ele te dá a opção de você buscar imagens ou vídeos. Aqui de fato ele vai buscar, tá? Ele não vai criar. Vou colocar aqui para ele buscar imagens relacionadas a essa pergunta. Então ele vai trazer aqui algumas imagens, de fato elas são de algum lugar. Aqui é dessa página, essa aqui você está vendo que é de outra página. Então são fotos reais de artigos que ele buscou. Mas eu também posso vir aqui e gerar uma imagem relacionada a essa pergunta. Então pode ser um estilo de pintura, fotografia, ilustração. E também ele utiliza diferentes modelos. Um dele é o da OpenAI, que é o DALL-E, mas também tem a opção de você trocar o tipo de modelo. Então como pode ver, ele gerou uma imagem com o estilo que eu pedi, que foi pintura, e aí eu posso usar, enfim. Um segundo cenário é mais para negócio, para o trabalho. Como ele é uma ferramenta de busca, principalmente, é muito legal para você olhar tendências, usar para benchmark. E aqui também eu posso usar outras formas. Aqui eu já tinha feito, né, a pergunta que foi trazer tendências sobre o mercado financeiro. Então também ele vai trazer naquela mesma estrutura das fontes, resposta e sugestões de pergunta. Um outro modelo que eu posso usar, que é aqui no foco, é usar o social, que ele vai buscar em plataformas sociais mesmo. Então eu fiz um exemplo aqui de qual o sentimento brasileiro em relação à economia. Então como pode ver, ele usou muito o Reddit como fonte. Então, ele vai trazer o que as pessoas estão falando lá no fórum. E diferente de ser um artigo de um portal, de um jornal, aqui ele está pegando postagens de usuários mesmo num fórum, e aqui eu consigo ter uma noção qual que é o sentimento deles. E também ele funciona muito bem para curiosidades. Um exemplo que eu trouxe é como as abelhas se comunicam dentro da colmeia. De novo, ele sempre vai trazer fontes e uma resposta gerada por ele com base nessas fontes, sempre trazendo a referência delas. E também aqui no Perplexity você tem uma seção que é descobrir. Ele é praticamente um portal ali que você tem as principais notícias, as principais matérias, e você consegue ler sobre elas, dar uma aprofundada e continuar a discussão, né? Diferente de um artigo que você vai ver num portal, aqui você tem toda a matéria com referências também, sempre trazendo referências, e no final sugestões de perguntas para você aprofundar, continuar lendo, ou até mesmo perguntar alguma coisa aqui que você ficou em dúvida sobre o texto. Você pode reparar que nessa parte do descobrir, ele tem uma estrutura um pouco diferente, né? Mais como uma página mesmo. Isso é legal porque o Perplexity também permite você criar esse tipo de página. Então eu vou pegar o exemplo aqui das abelhas, que foi uma busca que eu fiz, né? E vou ver aqui em cima, ele tem esse converter para página. Então aqui ele gera, de fato, uma página sobre esse tema, sobre como as abelhas se comunicam. Ele traz exatamente em estrutura de um artigo. Você tem ali
os principais pontos, tópicos, e ele vai gerando isso em tempo real ali. Você consegue parar, você consegue inclusive adicionar mais conteúdo nessa página. Aqui no final você tem esse campo, é para você adicionar uma nova seção. Você tem sugestões, ou você pode vir aqui e adicionar uma seção exatamente no ponto que você quer. Então você consegue criar de fato um artigo aqui muito rápido. Adicionar uma mídia, aqui você consegue trazer uma imagem, né, que você tem, ou então gerar com a inteligência artificial. E por fim, você consegue publicar essa página, compartilhar também. Por último, eu quero trazer essa parte de espaços. Esse aqui eu gosto bastante, porque é meio que o seu cantinho. Eu fiz um vídeo sobre o Notebook LM do Google, mais próximo a essa funcionalidade do Perplex. Qual que é a diferença? O Notebook LM, vou deixar o link aqui do vídeo, mas ele foca somente nas fontes que você coloca dentro dos cadernos, né? Que lá são cadernos diferentes aqui, que são espaços. Aqui no Perplex, você consegue criar um espaço, definir o nome, descrição e até dar uma instrução para IA. Então você quer, por exemplo, que sempre gere resultados em uma lista, ou sempre gere resultados em forma de quiz. Você consegue definir. Aqui é o tipo de modelo da IA, então você consegue pôr o GPT, o Claude, tem várias opções. Essa função é do modelo pago. Assim que você cria, você cai numa tela também com campo, e você também pode adicionar arquivos para você ter um conteúdo ali mais fechado, mais específico, como por exemplo fazer um estudo. Você tem matérias ali do curso ou livro que você leu, que você está lendo, você consegue pôr aqui e discutir em cima desse conteúdo, né? Aqui em fonte consegue definir que ele se baseie apenas nos arquivos ou também considere a internet como um todo e une essas duas coisas para conversa. O Perplex é tudo isso. Tem muita coisa, dá para aproveitar bastante dele. Eu vou deixar novamente o meu link, testar a ferramenta, também se quiser testar o modo pago, o modo Pro, né, que tem algumas funções que permite mais coisas, como criar mais espaço, adicionar mais documentos dentro do espaço e fazer buscas ilimitadas usando a forma Pro. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, compartilhe com amigos e até a próxima. Valeu!